O cristianismo, uma religião com bilhões de seguidores em todo o mundo, pode parecer monolítico à primeira vista. No entanto, por baixo da superfície, encontra-se uma rica tapeçaria de denominações, cada uma com a sua própria história, crenças e práticas. Das antigas tradições da Igreja Copta ao dinamismo moderno do pentecostalismo, o mundo cristão é um mosaico vibrante de expressões de fé. Esta diversidade, embora por vezes fonte de divisão, é, em última análise, um testemunho do poder duradouro e da adaptabilidade dos ensinamentos de Jesus Cristo. Compreender esta tapeçaria é crucial para quem se interessa pela história e evolução de uma das religiões mais influentes do mundo. A nossa jornada começa com uma exploração do contexto histórico em que estas denominações surgiram. Vamos traçar as suas raízes até a Igreja primitiva, examinando os debates teológicos e os eventos históricos que levaram ao surgimento de ramos distintos dentro do cristianismo. Desde o Grande Cisma até a Reforma Protestante, vamos descobrir os momentos cruciais que moldaram o mundo cristão. No centro da nossa exploração está um exame das crenças e práticas fundamentais que caracterizam cada denominação. Ao comparar estas crenças, vamos obter uma apreciação mais profunda da diversidade de pensamento dentro do cristianismo. A nossa exploração das denominações cristãs começa com uma viagem ao Egito, lar da Igreja Ortodoxa Copta. Datada do primeiro século d.C., o cristianismo copta tem as suas raízes diretamente no apóstolo São Marcos. Imagine as ruas movimentadas da Alexandria da era romana, onde São Marcos estabeleceu a primeira igreja em África. A palavra copta deriva da palavra grega para egípcio, refletindo a profunda ligação da igreja à terra e ao seu povo. Apesar de ter enfrentado períodos de perseguição, o cristianismo copta prosperou, tornando-se a religião dominante no Egito no século IV. No cerne da crença, copta reside uma profunda reverência pela Santíssima Trindade. Os cristãos coptas afirmam a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, acreditando no seu nascimento miraculoso, crucificação, ressurreição e ascensão. Para a sua fé, é central a compreensão de que a salvação é alcançada através da graça de Deus e do sacrifício redentor de Jesus Cristo. A Igreja Copta dá grande ênfase aos sacramentos, particularmente ao batismo e à Sagrada Comunhão. A Escritura ocupa um lugar central na vida e no culto copta. A nossa jornada leva-nos agora à Europa do século XVI, uma época de grande agitação e transformação. A Igreja Católica enfrentava uma dissidência crescente e apelos à reforma. Foi neste período que Martinho Lutero desencadeou a Reforma Protestante. Lutero, perturbado pela corrupção dentro da Igreja Católica, desafiou a venda de indulgências. Em 1517, Lutero afixou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, delineando as suas convicções teológicas. No centro da teologia de Lutero estão as doutrinas da sola scriptura, sola gratia e sola fide. Os luteranos acreditam que a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de fé e prática. Para os luteranos, a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Eles enfatizam o papel da graça de Deus em redimir a humanidade do pecado e da morte. Os luteranos reconhecem dois sacramentos, o batismo e a Sagrada Comunhão. A nossa exploração leva-nos agora à Inglaterra do século XVI, onde o puritanismo estava a criar raízes. Os puritanos procuravam purificar a Igreja da Inglaterra de vestígios de rituais e hierarquia católica. Eles ansiavam por uma fé mais simples e centrada nas Escrituras.
As tentativas da rainha Isabel I de estabelecer uma igreja protestante moderada na Inglaterra não satisfizeram nem os católicos nem os puritanos. Movidos pelas suas convicções, muitos puritanos optaram por deixar a Inglaterra em busca da liberdade religiosa. No cerne da teologia puritana estava o conceito de teologia da aliança. Eles acreditavam que Deus tinha feito uma aliança com a humanidade, oferecendo a salvação através de Jesus Cristo. Os puritanos davam grande ênfase à soberania de Deus e à doutrina da predestinação. Esta crença proporcionava-lhes uma sensação de conforto e segurança num mundo incerto. Os puritanos abraçaram uma forma de culto simples e austera, focada na pregação da palavra. A nossa jornada leva-nos agora à Igreja Ortodoxa Oriental. Com raízes que remontam ao Império Bizantino, a ortodoxia é um testemunho do poder duradouro da fé. O grande cisma de 1054 separou formalmente os ramos oriental e ocidental da Igreja. Apesar de séculos de mudanças políticas e culturais, a Igreja Ortodoxa Oriental manteve-se firme na sua adesão às antigas tradições. A Divina Liturgia, o ato central do culto ortodoxo, transporta os participantes de volta à Igreja primitiva. Aninhada no meio das montanhas escarpadas do Cáucaso, encontra-se a antiga terra da Armênia. Aqui, encontramos a Igreja Apostólica Armênia, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Em 301 d.C., a Armênia tornou-se a primeira nação a adotar o cristianismo como religião de Estado. A Igreja Armênia desenvolveu as suas próprias tradições litúrgicas e ênfase teológica. No centro da teologia apostólica, Armênia está uma profunda reverência pela Santíssima Trindade e pela divindade de Jesus Cristo. A nossa exploração leva-nos agora ao coração da Reforma Protestante e ao surgimento dos batistas. Os batistas surgiram no século XVII, enfatizando a conversão individual, o batismo de crentes e a separação entre igreja e Estado. O seu compromisso com a liberdade religiosa e o sacerdócio de todos os crentes deixou um legado duradouro. Em meio ao clima religioso turbulento da Inglaterra do século XVII, os primeiros batistas procuraram praticar a sua fé de acordo com a sua compreensão das Escrituras. No centro da identidade batista está a prática do batismo de crentes. A nossa exploração volta-se agora para o movimento de santidade, que surgiu dentro do protestantismo no século XIX. O movimento de santidade enfatizava a importância da santificação, um processo de ser separado para Deus. Esta ênfase na vida santa e no crescimento espiritual continua a ressoar entre os cristãos que buscam uma fé mais profunda. O movimento de santidade enfatizava que o verdadeiro cristianismo envolvia mais do que apenas a concordância intelectual com a doutrina. No centro do movimento de santidade está a crença numa segunda bênção ou santificação completa. A nossa jornada leva-nos agora às terras altas da Etiópia, lar da Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo. Este antigo ramo do cristianismo tem raízes profundas no solo africano, remontando as suas origens ao século IV d.C. Com a sua mistura única de cristianismo bíblico, tradições judaicas e práticas africanas indígenas, a Igreja Ortodoxa Etíope oferece um vislumbre fascinante da diversidade da fé cristã. Segundo a tradição, o cristianismo chegou à Etiópia através do apóstolo Filipe. A Igreja Ortodoxa Etíope Teuarredo enfatiza a unidade das naturezas divina e humana de Jesus Cristo. A nossa exploração atravessa agora continentes e séculos até os Países Baixos, onde a Igreja Reformada holandesa surgiu durante a Reforma.
Enraizada nos ensinamentos de João Calvino, a Igreja Reformada Holandesa enfatiza a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras. Imagine as cidades portuárias movimentadas e as paisagens varridas pelo vento dos Países Baixos no século XVI. O povo holandês, há muito sob o domínio do Sacro Império Romano Germânico, viu-se apanhado no meio de guerras religiosas. No centro da teologia reformada holandesa está o conceito de aliança, um acordo vinculativo entre Deus e a humanidade. A nossa exploração volta-se agora para uma das comunidades cristãs mais antigas e maiores do mundo, a Igreja Católica. Com uma história que abrange 2 milênios, a Igreja Católica tem desempenhado um papel fundamental na formação da civilização ocidental. Desde os seus humildes primórdios no Império Romano até a sua presença global hoje, a Igreja Católica é um testemunho do poder duradouro da fé. O apóstolo Pedro, considerado o primeiro Papa, estabeleceu a Igreja em Roma. No centro da crença católica está a doutrina da sucessão apostólica, culminando no Papa, que serve como chefe da Igreja. Nossa jornada pelas denominações cristãs nos leva agora à paisagem diversificada do protestantismo, um movimento que surgiu no século XVI com a Reforma Protestante. Dentro do protestantismo, encontramos uma rica tapeçaria de denominações, cada uma com sua história, ênfases teológicas e práticas de adoração únicas. Aqui, vamos nos aprofundar em 4 denominações protestantes proeminentes: pentecostalismo, anglicanismo, presbiterianismo e metodismo. O pentecostalismo, conhecido por sua ênfase no Espírito Santo e nos dons espirituais, surgiu no início do século XX como um movimento de renovação dentro do cristianismo. Os pentecostais acreditam no batismo do Espírito Santo, uma experiência distinta após a conversão que capacita os crentes para o serviço espiritual e frequentemente acompanhada por falar em línguas, profecia e cura. As igrejas pentecostais são caracterizadas por sua adoração vibrante, ênfase na experiência pessoal e zelo evangelístico. O anglicanismo, com suas raízes na Igreja da Inglaterra, busca conciliar a tradição católica com a teologia protestante. Os anglicanos defendem a autoridade das Escrituras e o credo niceno, ao mesmo tempo em que retém elementos da liturgia católica e da governança episcopal da Igreja. O arcebispo da Cantuária, embora não seja considerado infalível, serve como um líder espiritual e símbolo de unidade para os anglicanos em todo o mundo. O presbiterianismo, que remonta às reformas de João Calvino em Genebra, enfatiza a soberania de Deus e a autoridade das Escrituras. À medida que a nossa exploração das denominações cristãs chega ao fim, ficamos com um profundo sentimento da riqueza e complexidade da fé cristã. Das antigas tradições das igrejas copta e ortodoxa ao fervor da reforma do luteranismo e do calvinismo, da ênfase batista no batismo de crentes à experiência pentecostal dos dons espirituais, testemunhamos uma tapeçaria de tirar o fôlego de crenças, práticas e expressões. No entanto, em meio a essa diversidade, também descobrimos fios comuns que unem essas denominações, lembrando-nos de suas raízes compartilhadas e do poder duradouro da mensagem cristã. No cerne dessa unidade está a crença compartilhada em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quer enfatizem a sua divindade, a sua humanidade ou ambas, todas as denominações cristãs afirmam que Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra para redimir a humanidade do pecado e da morte. Essa crença central no sacrifício expiatório de Cristo na cruz forma a base da fé cristã, unindo os crentes através das divisões denominacionais. Outro fio de unidade reside nas Escrituras compartilhadas do Antigo e do Novo Testamento.
Embora as denominações possam diferir em suas interpretações das Escrituras e na inclusão de certos livros, todas consideram a Bíblia como um texto sagrado, inspirado por Deus e com autoridade para a fé e a vida. As histórias, os ensinamentos e os mandamentos encontrados nas páginas da Bíblia moldaram os valores morais, éticos e espirituais dos cristãos ao longo dos séculos, fornecendo um terreno comum para compreender a vontade de Deus e viver uma vida que lhe agrade. Além disso, as denominações cristãs, apesar de suas diferenças, estão unidas por um compromisso comum de amar a Deus e amar o próximo. Este duplo mandamento, articulado pelo próprio Jesus, está no cerne da ética cristã, chamando os crentes a viver vidas de compaixão, justiça e serviço. Seja por meio de atos de caridade, defesa da justiça social ou simplesmente estendendo bondade e hospitalidade aos outros, os cristãos se esforçam para incorporar o amor de Deus em suas interações com o mundo. Concluindo, o mundo das denominações cristãs é uma tapeçaria vibrante, tecida com fios de unidade e diversidade. Embora as diferenças teológicas, os eventos históricos e os contextos culturais tenham levado ao desenvolvimento de ramos distintos dentro do cristianismo, as crenças centrais, as escrituras compartilhadas e o compromisso comum com o amor os unem como membros de uma só fé, unidos em sua crença em Jesus Cristo como Senhor. Ao compreender e apreciar esta tapeçaria, ganhamos um respeito mais profundo pela riqueza da tradição cristã e pelas inúmeras maneiras pelas quais as pessoas experimentam e expressam sua fé.